Você veio lá de Betinho, pegou o carro, veio pra cá. Aí eu vou chegar aqui. Gente, eu não estudei, esse estudo tá aí, eu não fiz muito direito, não, mas vamos lá. É um desrespeito você, cara. Uma jarda não é um desrespeito. Você saiu da sua casa, você trabalhou, você tá cansado pra caramba. Você veio pra cá pra quê? Pra eu simplesmente enrolar o que eu tô falando? Então, assim, o que eu vejo hoje, às vezes, é isso, sabe? Por exemplo, você vem, você sai da sua casa, aí o cara chega e fala assim, gente, eu vou abrir a Bíblia aqui, o que Deus fala. Gente, não é assim, não. Então, eu acho uma falta de respeito absurda com quem está vindo. As pessoas que saem da sua casa, no domingo, por exemplo, hoje, a pessoa sai da sua casa, ela vem ver algo novo. Não, tudo bem, hoje é estudo e tal, mas na pregação, no culto, a pessoa vem para receber algo de Deus. Não é só para receber palavra de bênção não. Para receber aquilo que está na palavra e para receber aquilo que Deus quer falar através da palavra e ela que vai gerar fé. Então isso é muito importante para o pregador. Ele precisa preparar o seu sermão. Ele precisa ter entendimento do que ele está falando. Né? Preparar. Tudo bem, Deus pode fazer na hora? Pode. Quanto a isso, eu não tenho. Mas se você tem algo que Deus te deu, que você pode trabalhar ao longo da semana, por que você não faria isso? Não tem sentido. Eu acho assim, a Bíblia fala também que a obra não pode ser feita relaxadamente. Então a gente tem que fazer a obra de Deus com responsabilidade. Tá bom, gente? Então assim, não estou criticando aqui. Eu sou pentecostal, não tenho nenhum problema com isso. Mas assim, a gente vê no nosso meio, e eu me incluo, muito isso. As pessoas falam o que quer, do jeito que quer, e só grita, e só isso, aquilo, que palavra mesmo. Tá bom, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então não existe faltando aqui. Se o seu pregador fala rápido, como poderá ser eficiente com a sua comunicação? Quando a gente fala muito rápido, e eu tenho isso, e às vezes eu falo rápido demais. Talvez não pareça, mas na minha pregação, às vezes, pastor, eu falo rápido demais. Porque eu não paro, eu não consigo, eu já falei aqui, né? Eu não prego assim. Por exemplo, tem um pregador na igreja que ele prega assim, ele pega o microfone assim, aí põe na frente do púlpito, põe aqui o microfone direitinho, e ele fica ali a pregação inteira. Eu não consigo fazer isso nunca. Eu não consigo. Cada um tem um jeito. Eu não estou dizendo que ele está errado na pregação dele, não. Eu estou falando que eu não consigo. Eu tenho que estar rodando com o microfone na mão e falando. Eu não consigo parar. Não é? Cada um tem seu estilo, não é problema algum. Quem está com ele aqui ou quem está andando, né? Mas a gente tem que ter cuidado na questão de falar muito rápido. É por isso que às vezes a pausa. Né? Então assim, você fala muito rápido e às vezes você fala coisa que não era para falar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Domingo foi engraçado demais. Eu fui falar sobre o Mefibosete. Aí eu falei umas 3 vezes Jonatas, que era o pai, né? Jonatas. Aí na terceira vez, minha esposa. Mefibosete. Na hora da pregação. Né? Às vezes a gente confunde. É porque os nomes, né? Assim, o Jonatas é mais fácil, né? Aí eu só queria falar Jonatas. Né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Né? Tá bom? Então você tem que ter uma boa dicção. Você tem que tentar, gente, pronunciar bem as palavras. Você pode até falar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas é importante a gente pronunciar bem na hora da pregação, tá bom? É isso que eu falei, você precisa fazer pausa, a gente vai trabalhar mais com isso, no final das frases, até a gente, às vezes, para a pessoa parar. Mas eu não sei, sabe, eu tenho para mim que esses pregadores que eles falam e não param, eu tenho para mim que é porque ele não quer, sabe, ele não quer que você respire, ele quer que você sofre, sabe, não quer que você respire, que você pense, não, quer que você sofre, pegue tudo que ele está falando. E às vezes, a palavra não é a palavra mesmo, né, do Senhor, não é legal. Repetir as informações relevantes. Se você fala rápido, precisa desenvolver o hábito de repetir. Hoje, muitas vezes, eu já vi muito pregador fazendo isso, eu não faço. Falar assim, se a mensagem tivesse um tema, o tema seria esse. Né? O tema da mensagem é esse. Eu não tenho esse costume de fazer, eu não faço isso. Mas assim, é interessante, às vezes você tem um tema, né? Você também falar, às vezes você trabalha aquele tema, não estou falando nem de sermão textual, mas às vezes você trabalha aquele tema ali, e aquele tema ali vai ser importante, porque você vai estar sempre trazendo em relevância aquele tema. Tá bom? Oi. Eu aprendi uma vez que quando você passou as informações, quando a gente repete as informações, as relevantes, principalmente para uma criança. Sabe, eles falam, né? Quando você fala a frase repetida ou de forma diferente, a mesma frase, a pessoa recebe com mais facilidade. Sim. Ô, irmão, o próprio ensino judaico era assim, a tradição oral era assim. Lembra quando aquele texto que fala assim, inculcar na cabeça? E a inculcar literal era isso, era abrir a cabeça, como se aplica, é como se assim, literalmente você abrisse a palavra, e eles faziam isso todos os dias, livros de orar, todos os dias, porque a repetição ela gera o aprendizado. Com certeza. Se você repete muito, se Deus te dá uma direção, já aconteceu comigo, se Deus te dá uma direção para falar muito sobre determinada coisa, eu faço. Ó, gente, eu sei que eu repeti, mas eu estou falando de novo. Parece que o Espírito Santo está querendo que a igreja ela fique ali naquela ideia. Porque sabe? Eu falo que eu tenho testemunho. No período que eu estava liderando a igreja, a gente me deu a palavra para ministrar para criança. Eu ainda participava dos cultos das crianças, né? E aí, eu peguei isso para mim, que as informações, quando fica repetitivo para as crianças, por mais que é repetitivo, é chato para a gente adulto, elas se aplicam muito rápido. É tanto que depois de um ano depois, olha para você ver, um ano depois da administração que eu tinha feito, chegou na escola, aconteceu a situação, meu filho chegou para mim e falou assim, mas aquele dia, você falou que você pode? Depois de um ano. E aí eu fiquei encantado, e realmente não previ na cabeça. Com certeza.
E é por isso que eles fazem tanto isso com criança. E é por isso que o diabo faz tanto isso com criança também. Né? Porque aquilo que ele joga, elas pegam também. Né? Então, assim, mas isso é bíblico até, de você fixar. Os judeus faziam isso. Tanto é que os judeus conseguem aprender a Torá ainda na adolescência. Normalmente os judeus já aprendiam a Torá, que é o Pentateuco, né, os 5 livros, na adolescência. Porque eles faziam isso o tempo inteiro. Entendeu? Então, assim, eles sabiam o segredo da aprendizagem. E isso aí para hoje também, com certeza. Tem até essas técnicas, por exemplo, de você, por exemplo. Eu não tenho esse costume. Tem gente que lê, que quando lê, ele lê em voz alta. A pessoa fala que você fixa, aprende mais quando você lê e alto. Eu não consigo. Se eu fizer isso, eu não parar, eu consigo ler em silêncio. Eu não consigo. Mas o pessoal fala, né, que se você lê alto, você vai aprender melhor. Eu não consigo. Mas... Mas essa repetição na pregação, quando Deus leva a gente a ter essas palavras mais relevantes assim, é muito legal fazer isso. Para que sua comunicação seja eficiente, mesmo falando devagar, deverá desenvolver e aperfeiçoar alguns aspectos essenciais. Por exemplo, olhar para os ouvintes. Ô, gente, foi aqui que eu comentei de um de vocês quando estava ministrando. Ô, gente, na hora que for pregar, não, em nome de Jesus, gente, não olha fixo, eu estou pregando aqui, eu vou ficar olhando para cada pastor só. Me dá um nervoso quando eu vejo alguém pregando assim. Me dá um nervoso. É nervoso meu, gente. Beleza? Me dá um nervoso, gente. Não fica olhando só para uma pessoa, não, pelo amor de Deus. Olha para todo mundo, você não está pregando para uma pessoa, gente. Eu estou pregando para todo mundo. Nem que você olhe para cima, mesmo assim, olha para cima. O horizonte. Se olhar só pra si, pensar, você tá vindo longe. Oi? Não, eu falei, tá vindo longe, ele vai estar passando. Olhando por nada, procurando nunca, pensando talvez, mas não olha para um. Não, e nem olha para cima também, né? Mas assim, olha para todo mundo, gente. Porque você está pregando para a igreja, você está pregando para todo mundo, então você não pode fixar. Tem gente que faz isso. Eu já vi, o cara na pregação está tão nervoso, né? Porque ele fixa uma pessoa e ele fica naquela pessoa ali o tempo inteiro. Então, gente. Quando a pessoa ainda sabe que às vezes ela está fixada nela para ter mais segurança, né? Agora quando eu fico olhando para a pessoa precisa, né? E a pessoa fica. Nem fala, gente. Já aconteceu muito, a pessoa fica olhando pra mim, não sei porque ela olha pra mim a pregação inteira, mas por quê? E o William tem mania também de ficar falando o nome. Né, Lele, mas aí não sei quem é Lele, parece que tá prevendo pra só com ele. Ah, você falou isso? Eu tava nervoso. Aí tá Ah, você fala, Lele e tal? Lele? Vai, vai, vai. Porque eu fiquei muito nervoso no dia. Ah, entendi. E começou a suar, eu falei, agora Lele já. Ela tava lá com umas crianças. Ele caçando já. Eu dou uma passeada, né? Tá com um Uma cara. das pessoas que tá aqui presente para as pessoas, às vezes, se colocar no lugar, ou não somente por isso, mas O problema é a repetição. Se você faz isso uma vez ou outra, não é... Ô, gente, uma coisa que a gente tem que entender na pregação. Você fala assim, nós até falando, não foi, irmão, sobre isso, tal, você Não tá é relaxando. problema. Ô, gente, na pregação, o cuidado que a gente precisa ter é qualquer movimento repetitivo, as pessoas vão olhar pro seu movimento. Então você não pode mentir, Ô, gente, ó, o cara tá olhando, o cara tá pregando, ele volta, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Olha pra cima, ele mexe com o microfone. Ô, gente, se você começa a desenvolver um movimento de repetição, isso acontece muito com quem tá nervoso, o cara vai começar a prestar atenção no seu movimento de repetição e não na sua palavra. E na hora que você não faz, vai e faz. Caraca, faz! É uma onda. Então, você tem que, ao máximo, evitar movimentos de repetição. Ao máximo. Tem gente que tá pregando, às vezes, fica assim com a calça, no cinto, e faz, e pega, e faz isso. Ô, gente, tenta não fazer, ficar ao máximo. Mas você vai começar a prever o movimento do cara. Você começa a prever o cara, aí a pregação vai embora. Né? Então, movimentos repetitivos. Oi? Movimentos repetitivos. O tempo inteiro. Movimento repetitivo, falas repetitivas, a pessoa vai, quando é demais, não adianta. Você acaba com a sua pregação porque a pessoa vai estar prestando atenção nessas coisas. Então tá, gente. Olha, oi! O William gosta de falar assim. É mesmo? É bom esse cara. E foi lá, cadê o filho? Não, porque ele tá orando que eu tinha. Tá orando. Ah, você movimenta. Aí o fio segura ele, né? Aí eu também ando muito. Tá segurando. Se o microfone fosse sem fio, aí lá na rua, igual. Mas eu tô falando com o Lele, eu já tô olhando isso, mano, pra ver se compra. Tem um aparelhinho que transforma o filme em 150 reais. Aí nós estamos vendo. É aquele assim. É barato, 150 reais. Tem que fechar o caixa pra saber como é que tá, né? Eu amo aquele. Agora vocês são. Eu amo aquele. Você tem que fazer a oferta missionária, diz o business. Segura e você fica com a mão. Se você tiver com a mão, você fica tentando apertar. Mas é costume. Eu gosto demais. Tá bom, gente, então. Olhar para os outros. Olhe, gente, para todos.
Todos, tá bom? Não é um só. Voltar a falar com mais ênfase. Depois de uma pausa prolongada, volte a falar com mais ênfase, com mais energia e com mais disposição. Ô, gente, a gente vai trabalhar um pouco isso aqui, o pastor até pode falar também muito sobre a questão da oratória, da questão de que o corpo fala, né? O corpo fala demais na pregação. Se você prega desanimado, Deus, gente, aquilo ali vai acabar, o corpo fala. Ele, não é só a sua voz que está transmitindo a palavra, seu corpo está transmitindo. Na hora que você está, que você fala, que você gesticula, que não seja repetitivo, mas que você gesticula, há uma vibração, há uma disposição, há uma vontade de pregar. Então o corpo não é só a voz, o corpo também fala. Então é muito importante isso. Por exemplo, vocês vão, já pensou, por exemplo, você fala assim, ó, vocês vão vencer, a vitória de vocês. Desse jeito. Vai, irmão, continue. Vocês vão vencer, a vitória de vocês. Já deu o dica ali. Entrou no manto. Tá vendo? É assim que entendeu? Então, gente, o corpo fala. O seu corpo precisa transmitir aquilo que você está falando. Isso é prática, tá, gente? Mas o seu corpo precisa fazer isso. Você não pode estar dando uma palavra de vitória para alguém. Expressando. Ô, gente, ser mais do que vencedor em Cristo. Você tem que eliminar, isso aqui é um defeito meu. Eu tenho muito isso. Eliminar eu tenho muito esse problema de eu falo, Nossa, Pastor, teve uma vez que eu vi uma pregação, não lembro agora quem que é. A pessoa falava, a cada frase ela falava uns 3 né. Não era um negócio normal, né, gente? Porque aí, né, aí Jesus foi, né, lá em Nazaré, né, e aí ele chegou, né, e falou com, né, era inacreditável. Uma vez meu primo fez uma brincadeira com o meu primo fazendo assim, ó, você pode contar uma história que aconteceu com você, mas você não pode falar nem e nem aí. Nossa. Contou a história todinha. Aí meu primo assim, eu vou tirar tanto. Aí no final, na última frase, Soltou, praticamente, aí ele vai e fala, aí ele já perdeu. Eu tô me lembrando aqui, pastor, de uma igreja que eu... Gente, mas a irmã começava a orar, mas me dava agonia, que ela falava assim, Pai querido, Pai amado. Só que ela falava assim, ó, Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus abençoe o Pai querido, Pai amado, Deus, por que aquela pessoa, Pai querido, Pai amado? Ela não parava, ela disse umas 50 vezes, ela falava uma frase, Pai querido, Pai amado, Pai querido, Pai amado. Gente, aquilo vai te deixando nervoso. Oi? Não, e pentecostal tem muito isso, né, de ficar falando, amém, às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. O diabo venceu naquela história lá, amém, glória a Deus, o cara nem sabe o que o cara está falando ali. Isso acontece mais. Então, eliminar, né, esse até eu, tantos anos, de vez em quando, eu tenho esse problema. Ritmo. Essa é uma das qualidades mais importantes da voz. O ritmo é um uso correto de tom, associado à alternância do volume da voz e da velocidade da fala. Gente, isso é algo que vocês vão desenvolvendo no passado muito tempo. Se o pregador apresenta uma voz monótona, falando sempre a mesma velocidade, o mesmo volume, não poderá reclamar depois se os fiéis começarem a dormir, né? Então, é difícil, gente. Se você prega bem lento, gente, o cara no domingo à noite, já com sono invocado, o cara vai. Oi? Dorme, né? Então, assim, aquele que prega muito, bem devagar, tem que dar uma cadência melhor, tá, gente? Ô, gente, a pregação, ela precisa. Eu não estou falando que você tem que disparar igual a metralhadora, não. Mas você precisa ter um ritmo tranquilo. Porque você para muito também, fica uma pregação. Gente, eu já vi pregadores falando, ele está pregando, ele para. Isso aqui, aí ele para. Ô, gente, cansa. As pessoas, elas não absorvem. Então, isso com a prática, é manter o desenvolvimento, né? Eu acho que aqui ninguém teve esse problema. De todos que pregaram aqui, né, pastor? Eu não vi nenhum com esse problema. Oi? Ele tá aí ainda falta ele. Você devagar assim? Não, mas dos que passaram, nenhum foi assim, não. Você às vezes tem 20 minutos. Não, eu liguei tem 1 hora. Eu liguei tem 1 hora. A boa pronúncia das palavras facilita o entendimento dos ouvintes. Larissa. A pregação mal articulada é um tormento dos mesmos dos ouvintes, pois exige deles um concentrado esforço de atenção. Gente, é aquilo que a gente está comentando na pregação. Sequência lógica. Minha pregação precisa ter uma sequência. Ela começa numa situação, vai desenvolvendo e vai. É por isso que a gente vai treinar isso na próxima pregação. Que eu quero ver com vocês a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso é muito importante. A pregação não pode ficar parada, não. Aqui eu estou falando, ela era mal articulada. Ou seja, eu já vi um cara uma vez, ele pegou um texto, nem me lembro o que foi. Gente, ele foi Gênesis, Êxodo, Levítico, ele foi embora até Apocalipse, depois voltou de novo. Cara, o cara se perdeu completamente na pregação.
ficou totalmente mal articulado. Ou seja, você está falando de um tema, você pode até, aí foi o que a gente aprendeu na expositiva, você pode usar outros textos, não tem problema algum, mas sempre no texto, gente. Sempre no texto. Isso é uma coisa, gente, que eu me policio o tempo inteiro. Eu não saio do texto. Eu particularmente, eu procuro não sair do texto de jeito nenhum. E é por isso que eu, particularmente, né, respeito quem não usa esboço, cada um tem um jeito de ilustrar, não tem problema nenhum. Mas eu é com esboço. E, gente, o esboço que eu uso, eu fico assim, não é que eu prego que está no esboço certinho, não. Muitas vezes Deus começa a me levar para outros lugares, mas eu sempre volto e eu não me perco, eu não me esqueço daquilo que é de fato o que eu quero transmitir, tá bom? Então, assim, para mim, especificamente, é muito importante, tá? Pausa. Dificilmente encontraremos um pregador que se expresse com naturalidade se não souber usar bem a pausa na sua comunicação. Quando bem produzida, a pausa silenciosa ao final de uma informação importante, transmitida com inflexão de voz adequada, chega a ser sedutora, se bem feita, valoriza as informações, cria expectativa sobre o que virá a seguir. Hoje você está pregando sobre algo, por exemplo, a gente está falando de Apocalipse, né? Então você está pregando de algo, e você dá uma pausa, um pouco, para as pessoas pensarem importante na pregação. Eu acho interessante, a gente vai dar uma pausa. É silêncio, não, mas uma pausa rápida, assim, para que as pessoas... Peraí, o que é que ele está falando mesmo? Deixa eu concentrar, deixa eu arrumar aqui minhas ideias. Até para que o Espírito Santo possa trabalhar e falar. É legal, né? Esse recurso, tá, gente? Isso é um recurso que o pregador pode fazer, mas uma pausa rápida, só para que as pessoas possam... E às vezes a pausa que se faz, pode ser até uma pausa para tomar uma água. Não precisa ser uma pausa para você ficar... Não, às vezes uma pausa para você tomar uma água. Fala uma coisa importante, toma uma água. Tá? E aquilo vai dar coisa? É água. Né? Então isso é muito importante a gente estar fazendo. Palavra-chave. ênfase nas palavras eletrônicas. Se o pregador destacar determinada palavra, a frase terá um sentido. Ao dizer profundo, esticando um pouco mais a pronúncia da sílaba, interpretará exatamente o sentimento da informação. Hoje, então, assim, é algo profundo. Então, Deus quer falar com você profundamente. Às vezes, é um recurso interessante na oratória, você destacar também a palavra que você está falando com relação ao tema. Né? Então, Deus quer falar com você profundamente. Dá uma ênfase também, às vezes, dependendo de como você fala, mas é um recurso aí que é legal, tá bom? Linguagem. Nunca se esqueça que a linguagem deve estar em consonância com o auditório, com o assunto. Ô, gente, eu já comentei com vocês sobre eu acho que eu já comentei com vocês sobre isso. Eu não me lembro. E, gente, certa vez, eu era líder do evangelismo lá na igreja, e eu pedi para um rapaz, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, para que ele falasse, nós íamos num culto, e nesse culto era o aniversário da irmã. Eu falei assim, ô irmão, você pode dar a palavra lá, ministrar a palavra, porque é o aniversário da irmã e tal. Eu queria que você desse ali uma pequena reflexão. Beleza. Aí nós chegamos para a casa da irmã, a irmã abre a Bíblia e foi falar sobre juízo final. Nossa. Gente, mas como assim, cara? Lê um salmo, meu irmão, agradece a Deus pela vida da irmã. Ô, gente, a gente tem que ter cuidado com o público-alvo. Qual é o meu público-alvo? É criança? Tá, criança. Aí eu vou falar sobre o quê? Prolegômeno? Sobre exórdio? Não, eu vou falar da mensagem das crianças, daquilo que a criança entende. Eu estou falando para a igreja, é lógico, gente, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Na hora da pregação, por exemplo, uma pregação de domingo. Você está aqui, você tem pessoas de níveis culturais diferentes, níveis teológicos diferentes. O que é que você tem que fazer? Você tem que pregar uma mensagem equilibrada. Nem fraca demais, assim, teologicamente, nem teologicamente, não. Você tem que pregar uma mensagem equilibrada. E isso o pregador, ele vai com o tempo pregar. Né? Então, assim, não pode ser uma pregação muito no estudo, alguma coisa assim, porque a gente vai ficar chato. E se for uma pregação também muito rasa, as pessoas que têm uma certa noção, elas já vão achar chato. Se visitando também. Então, assim, aí o visitante entra, aí você vai pregar sobre uma coisa muito... Não, gente, você tem que ter aquela pregação equilibrada, né, gente? Então, principalmente no domingo. Então você vai ter uma... A não ser que você conhece, todo mundo está ali, é um grupo pequeno, está todo mundo ali, você já sabe que está no mesmo nível. Mas quando é uma igreja grande, né, os pregadores da próxima geração aqui, né, pastor, que estão aí, né, os pregadores aí, pós-pastor Bruno aí, que a igreja já tem promessas, né, de crescimento, vocês vão estar aí, né? Então, é aquela mensagem equilibrada. Gente, eu não estou falando de Deus te usar para alguma coisa, aí é diferente. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma preparação de mensagem que você vai e fala. Então você tem que ter aquela mensagem de equilíbrio, tá bom? De equilíbrio. Por exemplo, um culto evangelístico. Você realmente vai pegar uma palavra bem básica. Porque aí, né, o culto, por exemplo, está voltado a isso. Tem muita gente que não conhece a palavra. Então, é o público-alvo, gente. A gente tem que ter muito cuidado com o público-alvo. A quem que eu estou me dirigindo? Gente, eu sempre faço isso. Você vai pregar no tal canto. Tá, para quem que é? Para idoso. Tá. Ó, então eu vou pregar lá. Vou como águias, que não se cansa, que sobe. A gente vai pregar isso para idoso. Me ajuda aí. Né? Então, assim, você tem que saber quem que você vai pregar. O que é, que palavra que é. Tá bom, gente? Então vamos ter cuidado com isso aí. Tá bom? A simplicidade da pregação não deve afastar o pregador da linguagem de cuidado. Ele não quer dizer que você pregar no ar, mas equilibrado, não significa que você vai descuidar. Não, você vai preparar a pregação com o mesmo afinco, né, gente? A gente prepara para o Senhor.
Então, assim, nada que a gente faz relaxadamente, Deus, né? Então, assim, nós não podemos fazer a obra relaxadamente. Você vai com o mesmo esmero, você vai preparar ali a palavra, claro, com certeza. Mas você não precisa usar palavras, assim, que as pessoas não vão entender. O pregador ampliará as chances de sucesso da sua pregação se souber identificar o nível intelectual predominante dos ouvintes e se tiver habilidade para adaptar a mensagem à capacidade da compreensão dele. Ô, gente, pega Paulo. Jesus falou para agricultor: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Olha que mensagem. Simples demais. Pregador, Pedro, você vai ser pescador de homens. Gente, Pedro era pescador. Pedro, lança rede. Gente, Jesus pregava para agricultor. Paulo sabia pregar para aqueles que não tinham muito nível teológico, mas quando ele foi para Atenas, ele sabia muito bem pregar, utilizando toda a carga filosófica, toda a carga aos pés de Gamaliel que ele aprendeu. Paulo sabia usar isso muito bem. Então Paulo sabia trabalhar tanto em um nível como em outro. Então, assim, é importante. Por isso que é importante o estudo, gente. Isso aí não tem o que fazer. É estudar, é ler. Não tem outra alternativa. É isso aí. Você tem que amar. O pregador, ele precisa gostar de ler. Né? Então, assim, eu tô falando que você tem que ser igual a mim, de fora, não. Mas, assim, você tem que ler, gente. Você tem que ler. Você tem que ler. Tem que preparar, tá bom? Se você costuma usar o humor em suas pregações, tem muito pregador aí, tá, gente, que tá usando o culto como palhaço, né? E o culto não é isso, não. O cara vai pregar, usa de palhaçada a pregação toda. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Você pode falar alguma coisa, é legal, eu não vejo problema nenhum. Normalmente os pregadores, pode ver, tem essa mania. Quando ele vai pegar, a primeira coisa, que vai pegar o microfone para falar, começar, um cara que nunca entrou na igreja, quando ele começa, ele sempre fala alguma gracinha, fala alguma coisa assim, só pra, tipo, quebrar o gelo, a turma. Não tem problema nenhum nisso, não. Não é problema isso. O problema é quando o cara continua na palhaçada a pregação toda. Sabe, eu acho que perde a seriedade da palavra, né? Então tem muito pregador que está usando isso aí. Então, assim, a gente tem que ter cuidado ao usar esse tipo de humor. E cuidado ao usar o humor, tá, gente? E hoje em dia o negócio tá sério. Qualquer coisinha, dependendo do humor que você usa, as pessoas vão entender por outro lado. Então, assim, é muito complicado, principalmente no dia de hoje. Porque as pessoas estão processando o outro qualquer pessoa. Tá bom, gente? Outro dia eu tava vendo, foi tão engraçado, outro dia eu estava no YouTube, aí eu estava vendo um programa, pastor, dos Trapalhões, de 300 anos atrás. Eu falei, gente, se Didi falasse um negócio desse hoje, Didi falando com o Mussum, meu irmão. O próprio Mussum, né, fazia brincadeira o tempo inteiro. Gente, se falasse um negócio desse hoje, é engraçado, né? Como que as coisas mudam, né? Para pregar com eficiência a qualquer tipo de plateia, você deverá aprimorar a prática, cada vez mais seu vocabulário. Precisará se empenhar em torná-lo amplo e instantâneo. Gente, quando você lê, isso é muito bom. As palavras vêm, muita coisa vem na hora da pregação. Você vai ver que na hora que você está construindo a palavra, Deus vai Deus dá aquilo que Ele vê que você tem. Ele vai usar esse recurso. Então, se você lê muito, Deus vai usar aquilo que você está lendo. Vai usar demais durante a sua pregação, tá bom? Postura correta para falar. A postura do pregador não deve ser menosprezada. Recomenda ser uma postura elegante, reta, não é bom que o pregador se apoie. Ô, gente, eu já vi gente pregando que eu fico ali. O cara prega assim. Ele se apoia aqui, assim, ele não sai daqui. Ele acha que o cara está cansado, ele fica se escorando, brincando. Não, gente, normalmente, quer dizer, eu não posso falar isso de mim, porque eu não paro. Mas assim, você tem que ficar mais, eu sei que o pastor Bruno também movimenta muito, né? Então assim, a gente não pode nem falar uma coisa dessa, mas tem uma postura, né, gente? Não é pregar assim. Oi? Né? Então você tem uma postura. A gente precisa ter uma postura para pregar. Não é muito pregador se apoia. No púlpito manter o peso. É outro também pega o púlpito, se mantém lá e fica preso lá. No púlpito não sai. Não fique jogando seu peso de um pé para outro. Pensei nisso. Ô, gente, às vezes eu já vi gente pregando assim, o cara tá ali e ele fica assim. E daqui a pouco ele vai para cá. Aí daqui a pouco ele vai para cá. Oi? Né? Então assim, você fica se apoiando. Cuidado com essas coisas. Porque é aquilo que eu falei, gente. O corpo ele fala na pregação. O corpo ele vai falar. Então assim, tá começando, para, gente, trava. Pelo menos, se você ficar quieto, parado, vai ser bom. Se você começar a fazer um movimento repetitivo, para, trava na hora, você pensa, eu estou fazendo um movimento repetitivo. E gente, é engraçado, às vezes a gente não sente que está fazendo. O outro está notando e às vezes fala pra gente. É bom o feedback, gente, é legal. É legal. Por isso que é bom a gravação. A gravação depois é legal. Assistir. Eu não gosto de me assistir. Vocês viram? Se for na hora, não, no final, você fala pra pessoa. Gravei da primeira. O segundo eu ainda não fiz. Pode falar. Sério?
Ah, tá, entendi. Mas agora não pode falar na hora, né? Porque aí na hora a pessoa fica doida. Mas se você fala depois, ó, irmão, eu acho que. Aí, irmão, vai depender da maturidade de cada um também, né? Porque tem gente que não gosta de ser disciplinado. Não é disciplina, ser chamada a atenção. Cada um é cada um. Eu vou ter que ler só É muito importante que o orador ele saiba como se comportar em público ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição, tá bom? Alguns fatos devem ser observados. Evite abordar questões teológicas muito complexas, foi aquilo que a gente falou. Não começa a entrar em certas questões, não. Eu vi lá, uma vez eu vi aquele, como é o nome dele? O Trovão, como é? Júnior Trovão. Aí estava no público falando assim, ó, Deus me revelou que Uber é do diabo. Porque a palavra Uber, Deus me mostrou que, ao contrário, chama Rebu. Aí chama Rebu, então o Uber é maldição. Então você não pode usar Uber. Você não pode ter Uber. Pô, gente, eu acho que você tem que evitar esse tipo de coisa na pregação. Tem sentido isso, cara. Você viu isso aí falando? Não? Né? Rebu? Sei lá, deve ser, né? Alguma coisa assim, sei lá. Rebu. Não, Rebu é confusão. Não, Rebu é rebuliço, né? Rebu é confusão. Então ele falou que Uber é o contrário, é Rebu. Então, assim, você não pode andar de Uber, você não pode. Então, gente, eu acho assim, é desnecessário. Isso numa pregação. Você querer tratar assuntos teológicos, gente, numa pregação é muito complicado. Quem está ali não é nem cristão às vezes, não é nem crente, ele está escutando aquilo ali, ele não vai entender Começa a nada. passar pro outro. Não, mas o cara falou que isso daí é merda. E ele começa a usar questões Tu quer teológicas. matar os pessoal. E quando ele próprio confunde as próprias questões que ele está falando. Então, gente, é muito complicado. Então, evita de falar questões teológicas. Ô, gente, evita, em nome de Jesus, de falar coisa que você não sabe. Às vezes eu estou vendo texto, o cara, se você não sabe, não fala, gente. Em nome de Jesus, não fala. Se você não domina o assunto que você está falando, não fala em público isso. Porque vai complicar para você. E às vezes, sempre vai ter um ali que vai saber mais que você. E ele vai chegar em você depois. Pode até te falar na frente. Hoje, você está falando aí, é outra coisa. Eu vi na internet, sei lá, é outra coisa. Então, gente, a gente precisa falar aquilo que a gente domina. Eu não estou falando que você tem que dominar 100%, não. Você tem que dominar o assunto. Você falar, né? Você Nossa, vai pregar pro outro. até um detalhe também, que até que eu vi a Bíblia bonitona ali, né, que ele ganhou, já falou que tá com um ano de estudo também, eu sempre falo a respeito de Bíblia de estudo, a gente toma cuidado. Sim. Qualquer estudo é uma referência, mas a gente não pode tomar aquilo como verdade. Exatamente. Lê aquilo ali, ó, bacana, agora vai pesquisar para ver se aquilo ali é verdadeiro mesmo. Que é o comentário do cara. Eu já tive inúmeras Bíblias de estudos, em todas elas eu achei um monte de coisa. Porque a pessoa às vezes quer comentar do que não sabe, do que não entendeu, porque acha que tem que prestar uma satisfação. Já que eu vou fazer um livro de estudo, eu tenho que comentar tudo. Aí comenta até o que. Aí fala umas bobagens. Então tem muita Bíblia de estudo com bobagens assim. Não. Teve umas que eu comecei e passei pra frente, eu falei, isso aqui eu não vou nem perder. Não, pastor, esse negócio de, por exemplo, você tem hoje Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Então os comentários, às vezes, não tem nada a ver com nada. nada a ver com o texto, com nada. E você acha que. Não, os caras igual assistem essas novelas aí da Record, né? Aí o cara olha e fala assim, é verdade mesmo. Mas você tem a Bíblia, nem sabe o que está na Bíblia. Só tá pegando essas novelas na rua. Ô, prega, senhor! O cara acha que aquilo ali é Bíblia. Eu falei disso, teve uma vez, o cara ficou discutindo comigo, porque assim, eu falei, você é doido, senhor, não tem isso na Bíblia não. Tem, porque foi desse jeito, eu não sei o quê. Que isso, cara, de onde você tirou? Tá na Bíblia, não sei o quê. Aonde que tá na Bíblia? Não, eu não sei onde não, mas tá na Bíblia. Eu falei, cara, não tá, não existe, a história é assim, assim, aconteceu. Não, não é, não tem assim. Eu falei, de onde você tirou isso? Não, porque eu vi. Eu falei, você viu onde você tava lá? Não, porque eu vi na novela, passou essa semana. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Ô, gente, aquilo ali, gente, é uma O novela. cara jurava que era verdade, porque ele viu na novela. Ele faz outros textos, Eles pegam o texto, aí tem aquele espaço entre o texto, aí eles preenchem a lacuna. Põe que Às vezes eles pegam até de apócrifos e tal. Não, e romantiza, né? Cria outras histórias paralelas e tal. Ô, gente, e vocês sabem que novela é assim, né? Se tiver tudo bem, ninguém assiste. A Débora, um dia eu reparei que você Ninguém estava cortando a assiste. ovelha com tesoura de plástico. A Débora viu tesoura, aqueles tesourão de aço inox com cabo de plástico, eu dava naquela época já tinha cabo de plástico. Aquilo ali é escola. Pegou. Fazia faca, mas ia ter vermelho. Madeira. É porque tinha madeira. Aí uma pastora falou comigo assim, você tá falando o nome dela de Joia por causa da novela? Eu falei, não, porque na Bíblia não fala o nome da mulher de novo, fala porque ela era a mulher de Roma, mas ela não tinha nome. Na Bíblia não tem nome dela. Aí você falou assim, não, porque a Bíblia está cristã, todo mundo sabe que o nome dela. A igreja católica dá nome pros dois ladrões na cruz. Eu não sei o nome, qual é? Vocês lembram? Eu sabia até os nomes. A igreja católica dá nome pros dois ladrões. Você conhecia, você sabia que estava. Mas, como, irmão? Vai eu, não conhece. Então é o que está. Aquilo ali é triste. É triste, porque assim, os caras acham que é aquilo e pronto. Né? Oi? Não, passou comunicando que Ah, tá, Rodrigo a Silva. igreja católica acho que dá nome aos dois ladrões da cruz. A Bíblia não fala, né? Só fala do ladrão. Então, hoje, a gente vai só acabar esses 6 aqui para a gente começar, tá bom? A parte da pregação, vamos. Então, evite abordar questões teológicas, não peça que a congregação faça algo que não esteja de acordo com os preceitos, com aquilo que a palavra ordena. Procure estar sempre dentro dos padrões da denominação. Ô, gente, olha, aquilo que eu falei com vocês.
Essa é uma experiência tão legal, pastor. Dia 11, eu vou pregar na Assembleia de Deus lá em Caifé. Só que vai ser legal, porque fazia tempo que eu não fazia isso. Eles me pediram para dar a escola bíblica, tipo de assembleia, né? Eles vão sair de lá e pregar numa praça. Aí o cara já me chamou para pregar na praça. Eu acho legal. E vou pregar à noite. Eu já falei, então eu vou dar a escola bíblica, eu vou pregar na praça e vou pregar à noite. Vou ficar na casa do irmãozinho lá, né, que é meu aluno. Aí vai ser jogo. Agora eu já falei com a minha esposa. Roupa social. Roupa social. Botar o calor que foi misericórdia. Terno, gravata, barba. É problema. Aí essa irmãzinha falou, pastor, não pode de barba. Não. Ela falou comigo, não pode. Então o que você fala? Ô gente, eu respeito aí, são meus irmãos, né? Tem lá suas doutrinas e tal, mas são meus irmãos queridos, né? Então não tem sentido eu não fazer isso. Eu faço por amor, por respeito. Então assim, eu já sei que eu vou ter que ir de roupa social, calça social, nada disso aqui, né? E sem barba. Não, mas até quando eu tenho barba, eu só tipo assim, né? Mas eu não posso ter barba. Não passa bala na porta. E o quê? lá pelo menos, tem umas Assembleias de Deus mais aqui da capital, né? Mais assim, mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Mas essa como é em Caivera, o negócio é mais rígido, né? Mais longe, então assim, eles não aceitam. Então, enfim, né? Mas você tem que buscar os padrões. Tu quer ir pra lá, né? São irmãos queridos, por que eu não vou fazer isso? Eu não vejo nenhum problema. Pra mim é difícil, porque eu não tenho esse costume, mas deixa eu, apesar de eu achar que não tem nada a ver, mas qual é o problema de eu respeitar? Não tem problema nenhum. Então, procure estar dentro dos padrões da denominação. Procure dar colocações evangelísticas na mensagem. Afinal de contas, Cristo é a centralidade da nossa pregação. Cristo, como diz Caio Fábio, né? A chave hermenêutica é Cristo. Então, toda interpretação, tudo aqui que está na palavra, converte para Cristo. Respeite o horário, mesmo que seja pouco tempo. Eu estou falando de hoje 10 minutos, né, pastor? Tem. Não, pastor, passou uma prova, né? Que você falou, que era 15 minutos. 20 minutos. Respeite o horário e converse sempre com o pastor antes que ele ensine o curso. Uma prática, particularmente, sempre eu faço isso. Principalmente na igreja que eu nunca fui. Pastor, normalmente quando ele me dá o microfone, quanto tempo eu tenho? Normalmente ele olha pro relógio e fala, tanto. Aí eu respeito. A não ser que Deus queira usar, mas normalmente eu faço isso, entendeu? Normalmente, eu estou numa igreja diferente, eu não estou na minha igreja. Eu estou falando de outra igreja, né, gente? A igreja de vocês, não, aí você já sabe o esquema. Mas se eu vou para uma igreja que eu não conheço, gente, eu não faço isso. Eu tenho até que horário, tanto. Então eu procuro ministrar dentro daquilo ali, tá bom, gente? Então isso aí é importante. Então, conversar com o pastor também até, eu explico o culto, se ambientar, voltar, né? Tá bom? A gente vai parar aqui. Tá bom? Beleza? Aí nós continuamos na próxima. Amém. Tá. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25, versículo de número 10 ao 13. Aleluias. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluias. O quê? Amém. Glória a Deus. Se quiserem acompanhar aqui no telão, eu vou ler na minha Bíblia mesmo a versão. Não, esse é o 25, versículo 10 ao 13. Mateus 25, isto. Amém. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, Jesus, a maioria do seu ministério foi através do ensino. Ele trouxe para nós, ele ensinou de várias formas, em sermões. Ele usou bastante falar a respeito do reino em parábolas, porque o Senhor Jesus, no capítulo anterior, nós vemos que Jesus estava no templo. E após ele sair do templo, ele tendo com seus discípulos, os discípulos mostraram a Jesus a base do templo. Falou: mestre, olha, quão grande é o tamanho, como se mostrasse a grandeza do templo, a qual foi construído o templo onde ele estava, que Jesus por muitas vezes pregou, ensinou. E Jesus foi e falou com seus discípulos que não ia... muito tempo depois, não ia ficar pedra sobre pedra naquele lugar. Já ele falando a respeito das coisas que iam de acontecer no futuro. E os discípulos, então, a palavra de Deus nos fala que no outro evangelho, no capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver essa passagem. Aí Jesus vai comer, os discípulos perguntando a Jesus: o que há de acontecer
quando estiver próximo do fim, que finais há de suceder? Aí Jesus, falando aos seus discípulos, ele começa a falar, ensinando aos seus discípulos, porque a palavra vem falar que Jesus, em particular com os seus discípulos, ele vai até aos pés do Monte das Oliveiras e começa a ensinar seus discípulos. E ali ele fala a respeito das coisas que há de acontecer, que quando estivesse perto do fim haveria guerras e rumores de guerras. E tudo isso, Jesus vem falando de todos esses acontecimentos, e aqui no capítulo 25, ele chega e fala a respeito da parábola das 10 virgens, que também é uma ilustração que fala a respeito de como Jesus virá, porque ele fala que nem o dia e nem a hora havemos de saber, porque aí a parábola das 10 virgens vem dizer a respeito de 10 virgens que representa a respeito do casamento, que é o casamento de Jesus com a sua noiva, que somos nós. Essas 10 virgens, ela representa a igreja, como se todos nós que estamos aqui, só que a Bíblia deixa bem claro que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Outras traduções vão dizer loucas. E o que eu posso entender com isso? Que essas 5 prudentes, elas levaram a todo momento, elas seguiam a vontade para aquilo a qual elas foram chamadas. Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos leva para o Teu reino, porque nós confessamos nossos pecados, recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Aí eu começo a caminhada, aí eu vou lá em Mateus 16, em Mateus 16, 24, que o Senhor Jesus fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. Aí eu vou entender, porque quando a gente fala a respeito da salvação, ela veio pela graça. Porque lá em Efésios 2, do 8 ao 10, vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé, que isso não vem de nós, mas sim é dom de Deus. Não é de obras para que nós nos vangloriamos, mas sim através da graça do Senhor. O que eu entendo nisso? Porque quando a gente recebe ao Senhor Jesus, a gente pensa assim: eu já sou salvo, eu não preciso mais, eu sou salvo pela graça. Sim, foi a graça que te salvou, porque através da graça, quando o homem, desde o início, o homem pecou, destituído foi da glória de Deus. O pecado nos separou do Senhor Deus. Só que através sempre, porque o Antigo Testamento ele é a sombra de tudo que há de vir, porque ele vem ali sempre, os profetas se levantavam, profetizavam, Deus orientava o povo para que andasse em direção ao seu caminho, para que pudéssemos alcançar a Deus, mas nada daquilo ali que o homem tentava fazer, com sacrifício de animais e tudo, podia trazer a presença real de Deus, que só o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, que ele desceu aos céus, se fez homem, nasceu do ventre de uma mulher, através do Espírito Santo, foi concebido no ventre de Maria, ele desceu aos céus para nos resgatar, para essa graça se materializar em nós, para que possamos ser alcançados. Mas só a graça não basta, como aqui cinco delas, a palavra vem dizer que 5 delas, representando o casamento, elas se saíam ao encontro do noivo, que representa Jesus, como se fosse nós. Nós podemos estar aqui, pensar que estamos salvos, mas infelizmente não somos só por estar aqui, só por pensar que somos cristãos aceitando Jesus, não. Também porque mediante a fé, como dizem em Efésios, pela graça somos salvos, que é o sacrifício, que a única coisa que pode nos salvar de verdade é o sacrifício do Senhor, mas que tenhamos que estar atentos, porque essas virgens, a parábola vem dizer que elas saíram para se encontrar com o mestre, com o seu noivo, porque ali na época, os judeus, o noivo vinha, ele firmava o compromisso do casamento, só que ele representava como se ele deixasse a lâmpada e o azeite para a noiva encontrar com ele, porque aí eu estudando, eu vi que os casamentos sempre eram à noite, após as 6 horas, que já era noite, eu tinha que usar a lâmpada para clarear o caminho, porque fala assim que elas saíram a encontrar com o noivo. Só que 5 delas, que eram as prudentes, elas levaram consigo as lâmpadas e o azeite. E 5 delas só levaram a lâmpada e o azeite que ainda tinha, porque não fala que elas não tinham azeite, elas tinham azeite, mas elas não tinham azeite suficiente para chegar até o noivo, porque elas saíram para fora, elas vão encontrar com o noivo, e a palavra vai dizer que elas iam se encontrar com o noivo e a lâmpada servia ali para iluminar o caminho para chegar até o noivo. Só que as cinco nessas loucas, elas não tinham azeite suficiente para chegar até o noivo. E a palavra vem falar que, tardando-se o horário, porque era costumeiro às 6 horas, já anoitecer, já tinha a data marcada, elas saíam para fora e se encontrar. Mas Jesus deixa bem claro que ninguém sabe o dia e nem a hora que ele virá. Elas esperaram que naquele dia, às vezes, sair para fora e o noivo, a partir das 6 horas, vai escurecendo e se encontrar com o noivo. Só que a palavra fala que, tardando-se o noivo, elas cochilaram e dormiram.
porque não foi aquele horário, passou, só que de surpresa a voz, ouve-se uma voz falando, eis que o noivo vem, já era meia-noite. Aí todas elas se levantaram, todas 10 se levantaram, as 5 prudentes e as 5 loucas, prepararam suas lâmpadas, e quando elas foram sair para fora para encontrar com o noivo, as loucas falam com as prudentes, dai-nos também do seu azeite, para que possamos, porque nós não temos azeite suficiente para encontrar com o noivo. Aí as prudentes disse para as loucas, dando nós do nosso azeite, eu não poderei, não sobrará azeite suficiente para nós nem para vocês. Vá e compra para quem tem para vender. Só que esse comprar para vender, a gente entende aqui que o preço já foi pago. Não é mais assim comprar em dinheiro, mas eu tenho que comprar o que? É buscar as coisas de Deus, é ser responsável com as coisas de Deus, é ser responsável com as coisas do noivo. O noivo deixou ali a lâmpada ou o azeite, mas o azeite, quando você vai usando, ele vai se acabando, mas você tem que buscar mais, comprar mais, e esse comprar, porque é de graça, mas o de graça a gente tem que buscar em fé, e essa fé, ela que é o azeite, ela que é o combustível que nos leva a cada dia mais buscar as coisas do Senhor, é ela que nos alimenta para que eu possa ser salvo, sim, através da graça, mas pela fé, porque pela fé é que movemos montanhas, pela fé, que não é só aqui dentro quando eu recebo a palavra, mas a fé, ela gera em mim um algo a mais, que cada dia a fome, eu vou buscar mais as coisas de Deus, mais as coisas do Pai. E eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos e perguntar, para a gente estar meditando nisso, como que está a sua vida agora? Qual a quantidade de azeite que você tem para colocar na sua lâmpada? Se o Senhor Jesus voltar agora, você estará preparado para encontrar com Ele, para esse casamento? E glória a Deus, muito obrigado pela oportunidade. Vai lá. Cumprimento a igreja para Senhor Jesus, amém? Amém. Eu vou pedir meu irmão Gabriel para colocar a Bíblia, Provérbio, capítulo 18 e 20, e versículo 24. Não, os irmãos eu já vi não, porque não já vi. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Glória. Então, em tradução foi: existem pessoas que são apenas colegas e não amigos. Para formar uma amizade, gastará tempo. Mesmo que devemos ser simpáticos com todos, as pessoas precisamos ter discernimento para reconhecer uma verdadeira amizade e principalmente não ficar iludido com falsos amigos. A falta desse conhecimento gera muitas decepções. Você pode dizer que não. Cumbim escreveu, sabe o rei Salomão, as amizades multiplicam os amigos, mas o pobre, ao seu próprio amigo, deixa. Provérbios 19:4. Felizmente, esse tipo de padrão de amizade fica comum em nossos dias, onde as pessoas se aproximam uma das outras só para o objetivo, algum benefício próprio. No entanto, o mesmo Salomão também escreveu que em todo tempo ama o amigo na angústia, se faz o irmão. Provérbios 17:17. Certamente esse provérbio sincero que havia entre Jonas e Davi. Amém. Tipo Paulo e Silas, eles foram presos juntos, foram espancados juntos. Então, ter um amigo de fé vale mais que as riquezas. A verdadeira amizade existe mais no meio de um mundo mau. É difícil encontrar, porque muitas pessoas não é mais amigo dos prazeres, que é amigo de Deus. Timóteo 13:4. Muitas pessoas não conseguem ser amigos de verdade, porque nem sabem como é ser isso, e nunca conheceram ninguém assim. E estão marcados por decepções do mundo. Por isso, a base para aprender a ser amigo é conhecer Jesus, que é o verdadeiro amigo. Amém? Amém. O tipo de ser uma pessoa temático
E o tema da minha pregação vai ser sobre amor, né? Peço irmãos que abrem em João, capítulo 15, versículo 17. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Aqui Jesus está usando esse mandamento para amar uns aos outros. E agora eu vou lá em Mateus 22. Versículo 37 ao 39. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus nos fala que nós devemos amar Deus com toda a sinceridade do nosso coração, com o nosso todo coração, com nossa toda alma, e nosso todo pensamento. E o segundo, mais importante, é amar os outros como nós nos amamos. E a pergunta que eu faço hoje é se cada um aqui ama a si próprio. Amém. A pergunta também que eu faço é que se vocês amam a si próprios, vocês amam uns aos outros também. Porque às vezes nós ajudamos ao próximo também. Amém? Nós ensinamos sobre isso também. Agora vamos lá em 1 João. João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual vive, como pode amar a Deus a quem não vive? Aqui está falando que se nós amamos a Deus verdadeiramente, e nós às vezes temos raiva de uma pessoa próxima de nós, nós estamos sendo mentirosos, porque como nós amamos o Deus que a gente às vezes não vê, e um amigo que é próximo a gente vê e tem a presença que às vezes pode ser amigo próximo nosso e tem raiva dele, amém? E eu vou falar só mais um pouquinho para vocês aqui. Quem não ama o seu próximo, não deixa de trabalhar no seu coração. Agora eu vou continuar no 1 João, mas lá no capítulo 3, 16. versículo 17 e 18. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará unido a mão de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Aqui está falando que às vezes nós temos até mesmo comida, temos bens materiais e nós não dividimos com nossos irmãos. Até mesmo, hoje, se nós fazemos hoje em dia, às vezes nós temos comida e a gente não mora de rua lá e às vezes a gente não pega aquilo e divide, né? Às vezes a gente não está tendo ao próximo. E eu também escrevi aqui no livro. Dizer que amamos não basta. O verdadeiro amor se expressa quando o próximo precisa de ajuda. Amar o próximo é não abandonar na necessidade. Tal como Deus não nos abandona quando precisamos dele. Amém? Amém. E também eu vou falar um pouco, que lá em Lucas 10, versículo 30 a 35, vai falar que havia um homem que estava descendo de Jerusalém até Jericó e em meio termo ali indo para Jericó, ele foi assaltado, bateram nele e deixaram ele todo ferido. Ele ficou ali jogado sobre a estrada. E ali passou o sacerdote e viu aquele homem machucado, ferido naquela estrada, e deu a volta e foi embora. E naquele mesmo lugar passou um levita que adorava a Deus e viu aquele homem jogado na estrada e fez a mesma coisa que o sacerdote. Apenas olhou, deu a volta e foi embora. Mas também passou um samaritano e estava em viagem e quando ele viu aquele homem todo ferido, deitado sobre aquela estrada, ele parou e foi ajudar aquele homem. Aí ele pegou o homem e pegou como se fosse um pano e amarrou aquela ferida
cicatrizar, para cuidar dele. E nisso, pegou o homem, colocou sobre o animal dele e levou ele para uma hospedaria para que ele cuidasse dele. E aí, lá na hospedaria, o pessoal lá cuida do homem que estava ferido e é isso. Aí, eu faço a pergunta que se aquele sacerdote, aquele levita, teve compaixão ou amor ao próximo, que foi daquele homem. Eu tenho certeza que não, porque apenas eles olharam e passaram reto, né? Passou a volta e continuou seu caminho. Mas aquele samaritano, ele parou para ajudar aquele irmão. E às vezes, nós vemos nosso irmão precisando de ajuda, necessitando de alguma coisa, e nós não paramos para ajudá-los, até mesmo de um abraço, às vezes o irmão precisa, a gente não vai para abraçar. Amém? E era isso que Deus colocou no meu coração. Agradeço a oportunidade. Irmãos, vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 28. Coloca na tela, por favor. Eu já vou ler, tá aqui. Eu quero ler junto com vocês, e eu vou ler versículo por versículo, e a gente vai comentando a respeito, tá? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, vamos começar só por esse versículo. Como vocês acham que Cristo amou a igreja? Quando você fala assim, o amor de Cristo pela igreja, o que você consegue identificar ali? Aqui já dá um exemplo, sacrificial, né? Fala assim, ó, a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo, ele se sacrificou, ele se colocou no lugar dela. Por quê? Porque existia uma condenação sobre a igreja. Existia algo que era contra a igreja, e não era injusto, era justo, por causa do pecado. Cristo entra na frente e fala assim, não, aquilo que tinha que recair sobre ela, recaia sobre mim. Então agora você que é marido, eu quero que você preste bem atenção nisso. Qual que é? Vamos ficar no texto. Presta bem atenção nisso. Como é que você age quando existe uma culpa recaindo sobre a sua mulher? Você aponta o dedo para ela e coloca mais peso? Ou você entra na frente e fala, não, eu estou protegendo ela, eu sou protetor. Porque a ordem é que nós, maridos, nós temos que amar nossa mulher como Cristo amou a igreja. E ele se deu por ela. Ele entrou na frente, ele tomou o lugar dela e ele assumiu a culpa que era dela e falou, não, essa culpa pode cair sobre mim. E muitas vezes, na hora que a nossa mulher faz alguma coisa de errado, a gente primeiro aponta o dedo e coloca um fardo maior ainda sobre ela. Isso é papel de marido. O nosso papel como homem é ser protetor. O nosso papel não é ser acusador. Ah, mas ela errou. A gente também erra. Mas o nosso papel é ser protetor. Mas na hora que eu erro, ela aponta o dedo para mim, não interessa. Aqui está falando é para a gente como homem. E aquilo que Deus nos ordena fazer, ele é indiferente, a gente não depende da outra pessoa. Deus está falando que você tem que amar a sua mulher só se ela for boazinha. Você vai amar como Cristo amou a igreja. A igreja humilhou Jesus? Ah, maltratou ele? Crucificou ele? Ah, e você está achando que sua mulher tem que ser boa para você proteger ela? É? Pode passar. Vou ficar dando uma hora. Você vai parar. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Olha que interessante. Não quer dizer que a mulher de Jesus também não era boa, não. Porque ele pegou ela suja. Porque se ele purificar ela com a palavra, quer dizer que ela não era boa. Ela não era legal. Ela estava errada, ela estava suja, ela precisava ser limpa. E Jesus purificou ela com a palavra. Você está usando a palavra para sua mulher para purificar ou para bater nela? A palavra de Deus na sua mão tem que ser uma marreta ou tem que ser um instrumento de cura? Porque às vezes a gente quer pegar a palavra de Deus, não é para curar nossas coisas, é para ferir. A gente vai escolher palavras que ferem, que acusam, que apontam. Mas o que Jesus fez foi purificar, limpar, lavar, preparar a mulher, sem acusação, sem culpa, tomando a culpa para cima dele. Pode passar. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mais uma vez, quer dizer que então que essa igreja ela não era gloriosa. Ela tinha mácula, ruga. Ela não era mais graciosa, não era mais bonitona. Não era a melhor que tinha, não. Mas ele preparou ela. Ele fez com que ela se tornasse. O problema é que a gente está querendo, às vezes, cobrar da nossa mulher que ela seja algo que a gente não está construindo nela. A função de construir uma mulher santa e irrepreensível, aquela mulher que todo mundo fala de Provérbios, essa função é nossa, do marido. Nós temos o papel de edificar a nossa mulher, de lavar, limpar, de construir uma mulher santa dentro da nossa casa. Ah, mas a palavra de Deus fala que pensar de sua casa. É que não seja você um homem segundo o coração de Deus. Aquele que ama sua mulher com Cristo na igreja, esquece a responsabilidade da sua mulher. Você como homem, nós como homem,
Temos que edificar nossa mulher e construir a mulher que você espera ter dentro da sua casa. Antes de abrir a boca para reclamar da sua mulher, lembre que a responsabilidade de tornar ela santa é sua. De fazer ela melhor é sua. Você tem que ser o sacerdote da sua casa. Você tem que ser, não é um macho que põe a vida dentro de casa, você tem que ser um homem segundo o coração de Deus, que é um sacerdote, que pega essa mulher, apresenta ela diante de Deus, que ministra a palavra de Deus sobre a vida dela, que toca no coração dela com a palavra de Deus. Assim você está construindo uma mulher dentro da sua casa. Esse é o papel dela. Próximo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Agora presta bem atenção, eu quero tentar em nome de Jesus. Deixa eu levar só um contexto histórico aqui. Jesus está tratando de pessoas que vêm de um contexto no qual o homem dominava sobre a mulher. A mulher era um objeto. O homem não cuidava da mulher, ele tinha ela para poder tirar o proveito que ele queria. Então a mulher muitas vezes ela nem morava na mesma casa do homem. O homem tinha uma casa e ele tinha várias mulheres, cada uma morava num barraco ali, numa casinha ao redor da casa principal dele, ou às vezes até distante. E o homem tinha uma condição de vida e a esposa principal tinha uma condição de vida com ele. As outras não tinham. E às vezes a esposa principal também não morava com ele, morava em outra casa. E a condição de vida que ele tinha não era a mesma que ele dava para as mulheres dele. E aí eu quero que você entenda esse texto. Se eu tenho que amar a mulher como eu amo o meu próprio corpo, quer dizer que tudo aquilo que eu quero para mim, que eu faço para mim, eu tenho que fazer para a minha mulher. Se eu gosto de andar bem vestido, a minha mulher tem que andar bem vestido. Se eu gosto de comer bem, a minha mulher tem que comer bem. Se eu gosto de viajar, a minha mulher tem que viajar. Se eu gosto de passear, a minha mulher tem que passear. Porque tem homem que sai e compra roupa muda todo mês. É 2, 3, 4 peças, mas é mulher. Não compra nada, não. Só que tem mulher também, aí entra agora, vai dar tempo. Tem mulher também que quer cobrar às vezes do marido. Ah, mas meu marido não compra nada para mim. Só que tem 2 blusas, uma furada da dormida e outra para sair. Então, mulher, se você quer um homem também que vai cuidar de você, ensina ele a amar o corpo dele primeiro. Porque a palavra diz que ele tem que te amar como ele ama a si mesmo. E às vezes nós homens somos relaxados. Eu fui criado num ambiente onde o meu pai foi falar para mim a primeira vez que me amava, eu acho que eu já era até casado. Eu lembro de sentar no colo do meu pai, de ter 3, 4 anos de idade. Eu fui pedir colo para ele, ele me tirar e falar assim: homem, não assenta no colo de homem, rapaz. E aí, quando você vai encontrar com a mulher quer que você fale que você não ama o dia inteiro. Ela está ali o dia inteiro, só que você foi criado de outro. Como é que você vai falar? Você não tem isso dentro de você. E para a gente é difícil. Só que, mulheres, agora a responsabilidade é de vocês. Construam o homem que vocês querem. Ensina. A gente precisa disso. Aí agora é hora da mulher edificar. Porque vocês vão ter que ensinar nós homens a nos amar primeiro. Porque se a gente não nos amar, a gente não vai conseguir amar vocês. A gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. Então, se você espera algo mais do seu marido, algo mais do homem que está do seu lado, coloca dentro dele isso, para que ele possa dar para você depois. Essa é a mensagem. Reflita a respeito disso, maridos. Aprendam a amar suas esposas. Mulheres, aprendam a edificar o que vocês querem ter na casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém. 10 minutos. Do 13 ao 14. Amém? Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as nossas concupiscências, que é as nossas vontades, os nossos desejos, que levam a nós a sermos tentados. E essa tentação, ela nos leva a desobedecer à vontade de Deus. Então eu quero que fique claro para os irmãos que a concupiscência é as suas vontades e os seus desejos. Porque a palavra do Senhor que fala que o não tenta o Senhor, que Deus não tenta a ninguém. Amém? E eu vou dar um exemplo de Jonas. Lá em Jonas 1, do 3 ao 7, eu não vou ler, vou comentar. Deus dá uma ordem para Jonas, para ele ir até Nínive e clamar contra aquela cidade. Só que Jonas, ele foge da presença do Senhor. Né? A palavra do Senhor vai que ele foge da presença do Senhor. Ele desobedeceu a Deus. E eu pergunto para vocês, o que levou a Jonas a fugir? Qual foi a concupiscência de Jonas? Porque nós vemos aqui que Deus deu uma ordem para ele, uma palavra para ele, uma palavra personificada, na intimidade dele. E ele fugiu da presença do Senhor. E nós somos tentados pelas nossas concupiscências. Deus, na vida de cada um aqui, no time de cada um, Ele tem pedido para cada um aqui algo. E Jonas fugiu. E Jonas fugiu, sabe por quê? Porque ele falou assim: eu não vou passar como profeta mentiroso. Eu não quero passar como profeta mentiroso. Porque ele sabia
2. Jonas 4:12. Porque ele sabia que Jonas 4:12, eu não falei todo, eu falei assim, pois eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longano e grande em iniquidade, e que te arrependes do mal. Então o que pegou Jonas foi assim, as consciências, o que a gente pensa, o que a gente acha, a alma grita, né? O Senhor te pede algo, e a alma grita. Ele falou, não vou passar de um profeta mentiroso. Eu sei que Deus é escuta aqui, eu não vou fugir da presença do Senhor. E quando o Senhor nos dá uma ordem, e nós não cumprimos, fugimos igual Jonas, muitos aqui, né, eu não sei, alguns eu sei da intimidade, né, outros não, o Espírito Santo mais todo mundo aqui tenta negociar, foge. E nós entramos em desobediência. Foi o que aconteceu com Jonas. Desobedeceu, pagou o preço, foi parar na barriga do peixe, mas se arrependeu, glória a Deus. Amém? Então nós somos tentados, Deus não vai tentar ninguém, e o mal não tem você. Então, eu quero que hoje os irmãos fiquem atentos nisso. Se o Senhor tem pedido algo para vocês, na intimidade, não vamos negociar, não vamos fugir. Porque é o que nós ouvimos vários pastores falar. Fugiu, você voltou onde parou, ele voltou de onde ele parou. Né? Teve que voltar e cumprir o que tinha que ser feito. Quando a gente foge, quando a gente tenta negociar, o seu tempo de caminhar com o Senhor fica ali parado. Você não continua a prosseguir na caminhada, no chamado do propósito da sua vida. E fora que nós temos o nosso inimigo na nossa alma, que é o diabo. Lá em 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé. O diabo não só o nosso redor. E ele está vendo se você está obedecendo ou não. Porque que fala? Para a gente permanecer firmes na fé. Fé é obedecer a Deus. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Então nós temos aí o nosso inimigo. Ele só aproveita da situação. Então que nós possamos cada vez mais sermos exercitados nisso. Nós vamos crescendo nisso. Porque cada vez sai um processo e um processo para aprendizado. E quando o Senhor traz algo para as nossas vidas, né, com uma palavra, que entra com uma renúncia, né, que entra com provações, a alma vai gritar mesmo. A alma grita com as suas vontades, com as suas emoções, é o que você pensa. E se a gente vai dar lugar cada vez mais para essa alma, né, que é os nossos desejos, e se você não vigiar, você vai acabar caindo em tentação, e o inimigo ao seu redor está vendo isso, e ele vem para cima. Lá em Gálatas, fala da luta da carne contra o espírito. Gálatas 5, do 17 ao 24. Mas essa desobediência, irmãos, ao Senhor, acaba sendo um pecado mesmo. Quando você está fugindo, quando você não está obedecendo. Não só a palavra, como que Deus tem te pedido na sua intimidade. E esse pecado é nome. Você está adulterando contra o Senhor. Você está traindo o seu Senhor. Porque Ele tem te pedido algo e você não tem feito. Você tem negociado, você tem fugido, você faz até que eu faça, até que eu não vou. Pode ser assim, querer colocar limites, é se entregar por completo. Esse pecado tem nome. Porque se a gente voltar lá em Tiago, eu vou voltar aqui rapidinho. Aí eu vou com muito tempo, Jesus, está vendo? Meu Deus. Eu vou voltar em Tiago. 13, né? Tiago 13, 14, o 15 fala assim: depois havendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, se você não tem obedecido a palavra que você sabe, se você não tem obedecido o que Deus tem te mandado na sua intimidade, você entrou nas suas concupiscências, está fugindo, está tentando negociar, está fazendo mais ou menos, virou pecado. E eu posso dizer, deixa de ser pecado e vira iniquidade, porque a partir do momento que você sabe e não faz, é iniquidade. Porque pecado é assim, pequei, se houver, que não sabia, amém. Aqui vá e não peques mais. Mas aquilo que o Senhor tem pedido para as nossas vidas e a gente não tem se posicionado, acaba virando iniquidade. Porque iniquidade é aquilo que eu sei fazer, que eu sei que eu preciso fazer e eu não faço. E gera morte. Porque é fruto da carne. E em Gálatas vai falar, que é o 5, Gálatas 5, 17 ao 24. Eu não vou ler tudo, irmãos. Mas é só para... que é a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E um dos frutos da carne é esse, ó. Um do fruto da carne
aí. Já começa assim, adultério. Então, por isso que eu falei que esse pecado tem nome e é adultério. Você está adulterando o seu Senhor, você está traindo o seu Senhor. E como que nós vamos alimentar o nosso espírito? Que é uma luta contra a carne, aqui em casa vai falar os frutos da carne e os frutos do espírito. E como que nós vamos alimentar o nosso espírito? Porque a alma é o pêndulo, ela vai para onde está mais alimentada. Suas emoções, suas vontades, o que você pensa, o que você acha. A palavra de Deus fala em João 17:17, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que alimenta o nosso espírito é a palavra do Senhor. Ela que nos santifica, ela que nos limpa, ela que nos cura, ela que nos transforma. É a palavra do Senhor. Aqui é Jesus falando com a gente. Então, no meio dos seus processos, das suas provações, eu e você correr para a palavra, porque nós temos tudo nele para a nossa vitória. Antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, o plano já tinha sido feito, planejado, arquitetado, tudo pronto, perfeito. Tudo que nós precisamos está nele, não desculpa. Não existe desculpa. Não estou tirando mérito do show. Não, Jesus sabe. Mas é para correr para os pés dele. Porque através da palavra, ele vai te dar o seu consolo, vai te dar o seu refrigério, vai trazer direção, vai trazer uma cura, vai trazer uma exortação. Amém? Porque a palavra do Senhor é que nos santifica. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu queria falar mais, acredita, mas eu acho que o tempo já está bom. Deixa eu calcular. Pastor, que o negócio de calcular me pegou. 12. Você não sabe fazer matemática básica, não? Amém.